Olá pessoal, nesse vídeo iremos continuar a abordagem sobre o tecido nervoso e falaremos sobre a organização do sistema nervoso periférico. Então vamos lá. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, terminações nervosas e por pequenos agregados de células nervosas denominados gânglios nervosos. Os nervos são feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. Esses nervos representam, então, prolongamentos de neurônios situados no sistema nervoso central ou nos gânglios nervosos. Nesse cenário, as fibras nervosas são constituídas por um axônio e suas bainhas envoltórias. Grupos de fibras nervosas formam os feixes ou tratos no sistema nervoso central e os nervos no sistema nervoso periférico. Todos os axônios do tecido nervoso do adulto são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas formadas por uma célula envolvente. Nas fibras nervosas periféricas, a célula envolvida é a célula de Schwann. No sistema nervoso central, as células envolvidas são os oligodendrócitos. Axônios de pequeno diâmetro são envolvidos por uma única dobra da célula envoltória, constituindo as fibras nervosas amielínicas. Nos axônios mais calibrosos, a célula envoltória se dobra em espiral em torno do axônio. Quanto mais calibroso o axônio, maior o número de envoltórios concêntricos provenientes da célula de revestimento. O conjunto desses envoltórios concêntricos é chamado de bainha de mielina, e as fibras são chamadas de fibras nervosas mielínicas. Nas fibras nervosas do sistema nervoso periférico, a membrana plasmática das células de Schwann se enrola em volta do axônio. Esta membrana enrolada se funde, dando origem à mielina, um complexo lipoproteico branco. Essa membrana tem maior proporção de lipídios do que as membranas celulares em geral. A bainha de mielina se interrompe em intervalos regulares, formando os nódulos de Ranvier, que são expansões laterais das células de Schwann. O intervalo entre os nódulos é denominado internódulo e é recoberto por uma única célula de Schwann. O nervo periférico é um feixe de fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo. Os nervos periféricos são constituídos por muitas fibras nervosas, que levam informações sensoriais e motoras entre os órgãos e tecidos do corpo e o cérebro e a medula espinal. A maior parte do nervo periférico consiste em fibras nervosas e suas células de Schwann de sustentação. As fibras nervosas individuais e as células de Schwann a elas associadas são unidas por um tecido conjuntivo organizado em 3 componentes distintos. Esses componentes são endoneuro, que inclui o tecido conjuntivo frouxo circundando cada fibra nervosa individual, o perineuro, que inclui o tecido conjuntivo especializado circundando um fascículo do nervo, e o epineuro, que inclui o tecido conjuntivo irregular que circunda um nervo periférico e enche os espaços entre os fascículos do nervo. O endoneuro não é evidente em preparações de rotina ao microscópio óptico, mas corantes especiais para tecido conjuntivo permitem sua demonstração. As fibrilas de colágeno que compõem o endoneuro podem ser facilmente identificadas por microscopia eletrônica. O perineuro serve como uma barreira de difusão metabolicamente ativa, que contribui para a formação de uma barreira hematonervosa. Essa barreira mantém o meio iônico das fibras dentro da bainha. O perineuro pode ter uma ou mais camadas de espessura, dependendo do diâmetro do nervo. Já o epineuro forma um tecido mais externo do nervo periférico. Ele é um tecido conjuntivo denso típico que circunda os fascículos formados pelo perineuro. O tecido adiposo se associa frequentemente ao epineuro em nervos maiores. Os corpos celulares dos nervos periféricos podem estar localizados ou no sistema nervoso central ou fora deste, em gânglios nervosos. Em sua maior parte, os gânglios nervosos são órgãos esféricos, protegidos por cápsulas conjuntivas associadas a nervos. Alguns gânglios reduzem-se a pequenos grupos de células nervosas situadas no interior de órgãos, principalmente da parede do tubo digestivo, constituindo os gânglios intramurais. Conforme a direção do impulso nervoso, os gânglios nervosos podem ser sensoriais, que são aferentes, ou gânglios do sistema nervoso autônomo, que são eferentes. Os gânglios sensoriais levam impulsos para o sistema nervoso central. Há 2 tipos de gânglios sensoriais, os cranianos e os espinhais. Os gânglios espinhais são aglomerados de grandes corpos celulares de neurônios circundados por células da glia,
chamadas de células satélites. Os neurônios dos gânglios cranianos ou espinhais são pseudo-unipolares. O gânglio do nervo acústico é o único gânglio cujas células são bipolares. Os gânglios do sistema nervoso autônomo são intramurais. Não possuem cápsula conjuntiva, sendo seu estroma a continuação do próprio estroma do órgão onde estão situados. Os neurônios desses gânglios são multipolares e em cortes histológicos se mostram estrelados. Se você deseja receber mais informações sobre esse tema, se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.